lembra que eu comentei esse meio de leve, alguém lembra dessa diferença, assim, por definição e na estrutura mesmo dessa diferença da caracterização dessas bruxas na literatura, que não são bruxas ainda, porque a gente definiu, né, que bruxa é uma adoradora, no pensamento ocidental, é uma adoradora do diabo. E a figura do diabo, ela vai surgir no Ocidente, na Idade Média, junto com a ascensão da Igreja Católica. Ela não existe no contexto pagão, e sim, surge essa ideia do diabo como uma associação negativa dada aos deuses pagãos, porque estamos num contexto de conversão das pessoas ali daquela região, da Europa e de vários espaços, mas como estamos falando de Ocidente, estamos falando basicamente de Europa, para o cristianismo. Em um contexto no qual as pessoas saem daquele politeísmo, daquela crença em diversos deuses, e passam a crer em um Deus único e exclusivo, tá? Que é o Deus da Igreja Católica, e os deuses do paganismo, muitas vezes associado, o paganismo já diz o que é do campo, o que é associado à natureza, vão ter, digamos assim, elementos da natureza, às vezes até mesmo de animais. E aí se associa e se cria aquela figura animalesca do diabo, e tudo que é relacionado às religiões pagãs passa a ser demonizado. Como uma forma de quê? De afastar as pessoas dessas crenças pagãs, dessas crenças iniciais. Deu certo, tá? Não ainda? Ah, qualquer coisa eu posso passar aqui também, não tem problema. Eu posso compartilhar por aqui, não tem problema. É que o arquivo é muito pesado, gente. Aí a gente está tendo dificuldades para baixar o arquivo, compartilhar. Vamos ver aqui. As bruxas gregas eram belas, ou normais, e as romanas eram descritas como feias ou algo macabro. Perfeito, Beatriz. Exatamente isso. A ideia da bruxa, digamos, decrépita, aquela bruxa deformada, nojenta, ela começa na literatura grega. E depois a gente vai ver que na literatura grega, não, desculpe, na literatura latina, porque na literatura grega o conceito que tem de conhecimento do mundo é que as coisas são boas e más ao mesmo tempo. O bem e o mal são duas faces de uma mesma coisa. Não existe essa polarização, essa dualização em que algo que é aquela doutrina do maniqueísmo que eu comentei na primeira aula. No maniqueísmo, o que, que se vê? Se vê o bem e o mal. Quem é bom não é mal, quem é mal não é bom. Então, não tem como alguém é bom ou alguém é mal. Mas para os gregos, não. Essas bruxas são. Tem esse lado. Elas podem, por exemplo, a Medeia, ela está apaixonada pelo Jasão. Então, ela faz tudo de bom por ele. Ela é boa dentro daquilo que é o contexto dela, daquilo que defende os seus direitos e que faz sentido dentro do seu mundo, da sua cultura. Mas para a literatura latina isso não acontece. E a gente vai entender por quê. Nós comentamos na aula passada, até quando nós falamos do livro da Circe, eu nunca lembro o nome da escritora norte-americana, em que ela fala, coloca a voz da Circe contando a própria história, e uma das coisas que ela diz é que bruxas são aquelas mulheres cujo poder os homens não podem deter, os homens não podem dominar. E os estudos da cultura latina, da cultura de Roma, falam justamente disso. Tá? A bruxa velha e desgrenhada, ela surge na literatura justamente num momento em que estava havendo mudanças sociais e políticas em Roma. Tinha havido a queda da República Romana e começava uma nova fase, começava a fase do Império Romano. E nessa fase, as mulheres ganharam direitos que elas não tinham na sociedade romana. Um desses direitos era o direito à herança. As mulheres não podiam herdar nada. E nisso as mulheres árabes já estavam muito à frente das mulheres ocidentais. Por quê? Porque com Maomé, com o Alcorão, uma das questões que tinham sido determinadas, digamos assim, é claro que Maomé vai vir um pouquinho depois
histórias que a gente vai contar aqui, então não é muito à frente, na verdade. Uma das coisas que fica determinada no Alcorão é que as mulheres têm direito à herança e que o dote delas de casamento serve para o seu sustento. Então, as mulheres vivem num mundo em que elas existem como portadoras de bens no mundo árabe. E isso foi uma inovação no mundo, digamos assim, de ter um direito que prevê bens para mulheres. E até então, na Grécia, a mulher não tinha direito a nada. Em Roma, com essa mudança, as mulheres mais velhas, elas vão ser o foco das críticas, porque são as viúvas que vão herdar a herança dos maridos. Também as filhas vão herdar coisas dos pais, mas também podem as mulheres herdar bens dos sobrinhos e dos irmãos. Então vejam que foi uma ampliação muito grande, uma mudança no panorama, no sistema econômico. Então, a bruxa aparece associada a essa mulher idosa, que poderia ser, digamos, essa mulher que já era uma matrona, que o marido tinha morrido, certo? Que poderia ter bens. Então, a bruxa é velha. Diferente lá da Grécia, em que as bruxas poderiam ser jovens, elas poderiam estar em idade fértil, ter filhos, mas a bruxa velha surge nesse contexto econômico. A Thaís conseguiu aqui o compartilhamento. Então vejam que as coisas não vêm por acaso, gente. Existe um fundamento por trás. E há estudiosos e antropólogos que dizem que essa questão da bruxa velha e desgrenhada, ela está menos relacionada, digamos, ao fato das mulheres velhas estarem na sociedade, porque elas sempre estiveram, mas sim a essa mudança de status social que elas adquirem nesse momento. Tá? Então, olha aqui uma comparação. Coloquei aqui um mosaico. Esse mosaico é de Pompeia e faz uma relação a esse mundo latino e mostra três figuras de bruxas. Vejam que são duas bruxas mais jovens e uma bruxa ali já mais velha, né? Com uma cara de furiosa, né? Bebendo alguma coisa. E é uma referência a bruxas mesmo. Então, as feiticeiras gregas são lindas, as romanas são feias, abjetas, elas fazem tudo pelo seu lucro pessoal, elas são consideradas egoístas, elas são aquelas pessoas que só querem lutar pelos seus bens, pelos seus interesses, né. E quem está contando essa história? São homens que estão tendo um olhar sobre tudo isso. Bem no início da cultura latina, existe uma obra que se chama Eneida. Eneida é a história de Enéas. Ela foi escrita pelo poeta Virgílio, que é um poeta muito conhecido no mundo romano, justamente porque se faz uma associação mais adiante, nessa época do império, do surgimento do Império Romano, do fim da República de Roma, que Júlio César, imperador, ele teria sido um parente, um sobrevivente dos antepassados lá de Troia, que nós vimos na Ilíada. Lembra da Ilíada? O cavalo de Troia, a cidade de Troia, Helena, Paris, aquela briga toda que aconteceu. Algumas pessoas escapam da cidade de Troia, tá? E uma dessas pessoas que conduz as mulheres para fora de Troia para que não se perca a herança genética, inclusive, da cidade, é o Enéas. É um jovem chamado Enéas. E a história de Virgílio é a Eneida, porque assim como a Odisseia é de Odisseu, a Eneida é de Enéas. E traz com isso a ideia de que Júlio César teria um fundo heróico na sua existência. Nessa, nessa obra da Eneida, as mulheres que aparecem com acesso à magia são sacerdotisas, são rainhas. Uma dessas rainhas é a rainha Dido. Essa rainha Dido, ou Did, né, ela faz um feitiço do amor para seduzir o homem que ela gosta. E ao mesmo tempo, ela pede na Eneida, ela pede perdão por ter usado um filtro de amor, um feitiço de amor.
Por que que tudo isso acontece? Bem no início lá da literatura latina, ainda não é uma bruxa, tá? É uma rainha que faz uso de feitiços, sendo que a maior parte das mulheres daquela época e dos homens também faziam uso de feitiços, porque não tinha ciência. Por que que ela pede desculpa? A obra literária, ela está dentro do contexto social e legal, e já tinha se tornado crime em Roma as pessoas fazerem certos feitiços. A magia poderia ser utilizada para bens sociais amplos e diurnos, e a magia noturna e para bens e para questões pessoais era considerada do mal, era considerada um tipo de feitiço que era colocado naquilo, tá? Então ela pede desculpas pelo feitiço, mas por quê? Para manter essa imagem de que está dentro da lei. E também porque, nesse conceito, a magia emascula as mulheres, ou seja, torna as mulheres viris, elas dariam uma condição masculina por terem poder, ao conceder poder para as mulheres, torna elas como homens, e efemina os homens. Por quê? Porque no momento que eles se tornam um objeto e manipulados pela magia de uma mulher, eles são passíveis da magia. Então, eles estão numa postura feminina, efeminada. Impossível de admitir isso para um homem grego, tá? Eles odiavam efeminados e pessoas de condição social inferior, e mulheres eram seres incompletos, né? Pela ausência do pênis, eram seres incompletos para os gregos. E na Grécia, quem lidava com magia, de feitiço, de amor, mais comumente eram homens. Homens faziam feitiços, ainda assim, para conseguir o amor de algumas mulheres. Tá? Imagino que por algum interesse específico dentro daquele contexto. Em Roma, a gente já tem essa mudança. Tá? Em Roma, o que, que acontece? Essas mulheres, elas empoderadas pelo poder de herdar e por ter bens, tá? Elas continuam sendo pessoas do povo com acesso à magia, mas se essa mulher tem bens, dinheiro e também tem magia, ela tem muito poder, certo? Então a magia passa a ser associada a essa imagem negativa. É muito poder para uma mulher só, digamos assim, naquele contexto. Até aqui tudo bem? Entendido? Thaís, pode passar para nós um slide, por favor? Aí aqui, gente, é uma máscara latina ou romana de uma bruxa. Então já começa essa ideia do que eu falei da feiura, tá? Só para a gente ter essa noção desse desgrenhamento. Na literatura latina, e a gente vai encontrar isso em Ovídio, que também é um poeta romano, ele vai dizer que o feitiço, a magia, ela acontece por meio de 3 elementos. Para que aconteça o feitiço, e é interessante que isso se cria como uma tradição que vai ser retomada daqui para frente em várias referências literárias que a gente vai ver, tem que ter efeito fonético. O som, quem está emitindo o feitiço tem que produzir som, e esse som, ele, naquele momento, pode ser uma imitação de um som natural ou de um som que é associado a um som de animal. Pode ser um uivo de lobo, pode ser imitação de um silvo de cobra, vai ter sempre essa questão do som para acessar, como se fosse essa ordem natural. Ainda estamos falando dessa magia do lado branco, do lado aceitável, dessa magia sacerdotal. O feitiço, ele tem que ser emitido com palavras que invocam ou ordenam o objetivo desejado. E aqui a gente está falando do verso, da cadência. A gente está falando de ritmo no feitiço, tá? Também para associar essa ordem sonora que está sendo movimentada. E teria que ter alusões mitológicas. Nessa magia aceitável, na, em Roma, você vai invocar deuses, vai invocar o poder dos deuses, que são os mesmos deuses gregos que nós temos em Roma, só que com uma mudança de nomes, né? Que hoje nós temos que são os nomes dos nossos planetas. O Hades, ele vai ser Plutão, é, o deus da guerra, Marte, Afrodite vai ser Vênus, e nós vamos ter todas essas relações que vão ter dessa, digamos, dessa tradução que se faz da religião grega em Roma.
Mais um, por favor, Thaís. Vejam que algumas questões, elas são traduzidas e seguem, e outras questões, elas são reinterpretadas e rompidas de acordo com o espírito do tempo, com essa necessidade social que se reestrutura. Então, mesmo que se a gente inverte uma ideia em Roma, em relação à Grécia, a base, ao inverter, continua sendo a Grécia, de uma certa forma. Não vem uma inovação total em relação ao que se trazia. Ou se segue ou se inverte, mas você ainda está na mesma linha, só está invertendo. Não existe nesse primeiro momento, essa subversão daqueles valores que a gente vai encontrar, por exemplo, lá nos povos bárbaros ou nos povos orientais, o que não tinham esse acesso a essa mesma base cultural latino-greco-latina, né? Então, um antropólogo conhecido que se chama Moss, ele estuda magia e ele fala que existem diferentes fenômenos. Ele considera que a magia é um fenômeno social com uma lógica interna própria e que e que no contexto das sociedades, por ter uma lógica interna própria, ela dialoga com a ciência, com a noção de ciência, que ainda não existe, mas digamos assim como a ciência é formada por um discurso e ela tem um grau de credibilidade e ela tem métodos, a magia também nas sociedades. Ela é vista com esse mesmo grau de seriedade, mas algo para a gente comparar com o que existe hoje. E com a questão da religião também. Só que ele vê que são coisas que existem em paralelo. Ciência, religião e magia, uma não precisa eliminar a outra, porque são fenômenos sociais, eles têm uma lógica interna própria, mas ele não vê que necessariamente sejam excludentes, e sim sejam vários elementos que formam um todo, abordando aspectos diferenciados dentro de uma sociedade. Mais um, Thaís, por favor. Eu acho que tinha mais um, eu não sei se acabou pulando. Você pode só voltar, por favor? Isso mesmo, para o James Frazer. O James Frazer é que tem uma pegada um pouquinho diferente, tá? Ele parte de uma ideia de que a magia é uma falsa ciência e é uma arte abortiva. Ele sim, ele diferencia. Ele diz que magia é, digamos, um elemento, ela é feita de uma outra coisa que não se mistura com ciência e religião. Também é um pensamento dominante que existe por muito tempo, tá? Mas digamos que essa magia iria num contraponto, no sentido de que não se misturaria, é algo a ser eliminado. É um movimento contra a cultura e mentiroso. Então existe todo um olhar até mesmo religioso, tradicional, em cima dessa visão do Fraser, mas que segue uma linha forte também dentro da antropologia. Então, a magia em Roma. Bom, só para a gente se localizar um pouquinho no tempo, a gente está falando do século 31. O século 31 é, digamos assim, EC. Eu vi que isso aí que seria paralelo à existência de Cristo, essa referência. Então, é a mesma época do surgimento da obra Canídia, do Horácio, que nós vamos estudar hoje. O imperador Augusto, no Império Romano, queima todos os livros sobre magia, tá? Só fica separado uma parte de um livro sagrado de profecia das Sibilas. Essas Sibilas existiram 10 na Roma Antiga e eram sacerdotisas, mulheres com poderes sobrenaturais. Tá? Então, uma parte desses livros aí é queimada. Tem uma mitologia que fala que que uma dessas bruxas chegou e ofereceu para um rei 9 livros de magia. Aí ela disse: o preço é esse. Aí ele falou: ah, eu não pago tudo isso. Fez uma oferta menor. Ela queimou 3 livros e ofereceu 6 para ele. Disse: por esse preço que o senhor pagou, eu ofereço 6. Aí ele disse: não, mas se diminuiu, tem que diminuir o preço. E aí ele diminuiu mais ainda a oferta. Ela foi e queimou mais 3. Com medo de ficar sem esses segredos de magia que a bruxa estava oferecendo, o rei disse: não, pare com isso, eu pago.
né? Eu pago para você, só que aí quando ele foi pagar, ela pediu o preço que ela tinha pedido pelos 9, pelos 3 que restaram. Esses livros ficaram guardados num templo de Apolo, já que Apolo, o deus do sol, era o deus que incentivava as previsões e as visões das bruxas e as profecias. Cindy, legal, já coloquei lá, já aceitei você. E essa conexão das bruxas, então ele ficou por muito tempo, os livros existiram mesmo, eles ficaram guardados, até que no início da Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica, depois de um tempo, eles acabam sendo queimados. Então existia uma referência dessa magia latina e grega que tinha uma lógica que controlava as sociedades. Vejo que na sociedade grega não se tomava grandes decisões dos governos de Estado sem consultar os oráculos. E isso se transfere, numa certa medida, para Roma. Não com o mesmo poder, não com a mesma situação, mas não é algo que naquele momento eles possam abrir mão das profecias e da visão do futuro que a magia podia dar para eles. Assim como das curas que eram feitas, e dos procedimentos que eles usavam, principalmente de necromancia, para acessar a voz dos mortos, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso também. Em 33, no ano 33, os magos, adivinhos e astrólogos são expulsos de Roma pelo imperador Agripa, tá? Ele expulsa esse pessoal todo de Roma, tá? Mas é aquilo, né? Ele expulsa oficialmente. Isso continua a existir na cultura popular das pessoas, o acesso a essas práticas mágicas. Mais um, Thaís. Então, nós vamos entrar aqui em um dos autores que nós vamos estudar hoje. O nome desse autor é Lucano. É Marcos Anaeus Lucanus. Tá? Ele nasce numa região da Espanha que pertencia a Roma, que seria a região, seria Córdoba, tá? Na província da Hispânia, que hoje é a Espanha, e ele acaba sendo condenado a suicidar-se em Roma, tá? E o que que acontece? O Lucano, ele foi por muito tempo um poeta, um escritor, digamos, um poeta pouco estudado. Por quê? Porque ele era do contra. Quando ele escreve a Farsália, que é essa sua obra que recentemente vem sendo traduzida e trazida novamente à tona. Nós temos um professor da Unesp de Assis, que ele é tradutor da Farsália para o português do Brasil. Para conseguir essa obra, gente, é aquilo que eu estava falando, eu disponibilizei no Drive para vocês, porque eu disponibilizei no Drive porque é difícil conseguir em português o e-book. Eu tentei comprar, mas é bem difícil. Tem o livro físico, dos cantos 1 a 5, sendo que a Farsália tem 10 cantos. A gente consegue a obra completa no domínio público em espanhol. E tem algumas traduções que são do português de Portugal, ainda feito pelo poeta romântico Castilho. Tá? E tem estudos sobre a tradução da Farsália. Esse professor é um especialista no Brasil sobre essa obra. Essa Farsália de Lucano é um romance, digamos, é um poema épico histórico. E nesse poema épico, ele não perde, mesmo ao trazer o acesso a deuses e a questões mitológicas, ele é um cara que está contestando o sistema político da época. Ele é escrito quase um século depois que a República de Roma caiu, que teve a Revolução e que já se está vivendo no Império Romano. E ele acha que isso é uma tremenda, um tremendo, digamos assim, é um prato cheio para a corrupção. Ele é muito pessimista quanto ao futuro de Roma. Ele diz: olha, enquanto tinha república, ainda havia uma lógica de existir Roma. Mas essa questão de ter imperadores que são endeusados, isso é muito doentio. Isso vai destruir Roma. Como que podem tratar imperadores como se eles tivessem alguma relação com os deuses? Ele é bem crítico, né? Então, ele trata na Farsália da história das guerras civis entre os partidários do César, imperador de Roma, e do general Pompeu,
que vão preceder essa queda da República. O general Pompeu lutando pela República e o César instaurando o Império Romano. E finalizam com a vitória de César, por isso se estabelece o Império, na região da Farsália. Tá? Então, por isso que a obra se chama Farsália. Ok? Aí aqui aparece, gente, uma versão antiga ali do lado, né? Coloquei ali uma fotinha para vocês verem ali, tá? Vocês vão achar esse livro com mais facilidade, a tradução do latim para o italiano, são edições bilíngues, eu coloquei a do espanhol, tá? E alguma coisa do português. Pode colocar, por favor, mais um. Ericto. Ericto é a bruxa citada por Lucano. Digamos, no contexto inteiro dessas guerras civis, tem vários personagens que aparecem. Um deles é Pompeu e Sexto Pompeu, que é o filho desse general que luta pela República. Tá? Então, existe essa crítica escancarada no texto, vejo que não tem essa noção de, eu vou contar uma versão da história. É a versão dos perdedores mesmo. Ele está fazendo um movimento de resistência política por meio dessa obra, e por isso, por muito tempo, ela foi relegada ao esquecimento. Só que olhem que curioso, muitas obras, digamos, que seriam canônicas, às vezes chegam e ficam para a posteridade, para o nosso contexto contemporâneo, em pedaços, mas essa aqui ficou inteira, nos seus 10 cantos. Ele queria fazer 12, só que como ele foi condenado a se suicidar, porque afinal ele era um subversivo ali na sociedade latina, ele parou de escrever, mas tudo que ele escreveu foi preservado. Então isso é uma joia, né, se a gente for pensar. Ele diz que a dinastia de César comprou Roma. Esse negócio, eles eram ricos, e por causa disso eles chegaram ao poder, então já é o poder do dinheiro, já é uma base ali que surge do domínio econômico, tá? Chegando ao poder, abrindo mão de toda uma estrutura republicana de voto de senadores, né? E vê isso como um espaço de corrupção. E a obra canônica que descreve e que é trazida à tona porque quer fazer essa conexão entre a origem, digamos, nobre e heróica da família de Júlio César é a Eneida, que eu tinha falado para vocês, do Virgílio, que é a história que fala como é que aquele pessoal que saiu lá de Troia conseguiu depois foram os fundadores de Roma. E a Farsália é a sombra da Eneida. Em que sentido? Pense assim naquela obra que quer fazer a paródia, quer fazer a sátira, quer fazer a crítica daquilo que está lá na Eneida. Só que para fazer essa crítica, ele procura seguir a mesma estrutura dos versos, que são versos ditirâmbicos, que são versos de 2 linhas, a mesma estrutura de número de cantos, ele tenta criar estruturalmente uma obra muito semelhante à outra, só que uma, digamos, canônica, que olha o lado dos vencedores, e a obra dele que faz a crítica da situação política da época. E como eles estão vivendo um caos enorme, em que eles estão passando por diversas dificuldades e estão vendo muitas maldades, eles estão vivendo num mundo que eles estão chamando de um caos, ele troca aquele mistério dos deuses que aparece lá na Eneida e a feiticeira Sibila, que aparece lá na Eneida de Virgílio como uma feiticeira diurna, que ela lida com as forças do dia, ela convoca os deuses para fazer o bem do social. Ele cria o oposto disso. Ele cria a Ericto. A Ericto, ela é uma Vates, ou Watis, tá? Que é uma inimiga dos deuses da civilização. Ela é, de uma certa forma, uma representação arquetípica dessa, digamos assim, desse espírito que no olhar de Lucano teria se estabelecido com o império. Tá? Então não está fazendo ponte entre o humano e o divino, ela está fazendo ponte entre o humano e o submundo, e a morte, né? E o reino inferior do Hades, ou no caso para eles, o reino de Plutão. Aí aparece aqui, gente, nessa foto, uma representação, tá? Também, claro que muito contemporânea, de quem seria essa Ericto. Vejam que ela aparece ali como uma mulher idosa,
com os cabelos desgrenhados, a roupa desgrenhada. Observe que na mão ela tem cobras, serpentes que ela carrega, tá? Ao lado dela tem uma sombra e tem alguém meio que se cobrindo, como se fosse uma presença maléfica, alguém observando as ações. E vejam que aparecem os soldados ali, que são o Pompeu VI, que eu já vou falar da história, vendo, e um cadáver no chão. Vamos ver que história é essa. Ericto é uma necromante, é uma pessoa que invoca os mortos. Mais um, Thaís, por favor. Tá? Essa Ericto, o que que ela faz, gente? A cena mais marcante está no canto 6 da Farsália, que praticamente metade desse sexto canto ele é dedicado a essa Ericto. No meio dessa guerra civil, o Pompeu ele é capturado e seu filho, o Pompeu VI, está à frente, então, como general, está à frente das tropas. E eles estão perdendo a luta para Júlio César. Isso já aconteceu, né, essa história seria 100 anos depois dessa batalha da Tessália mesmo, né, em que eles perdem, em que o pessoal do general Pompeu perde para o Júlio César. E ele vai lá e diz: Meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu preciso de uma bruxa para saber o que está acontecendo, eu preciso ver o futuro. E ele vai atrás dessa Ericto. Essa Ericto, ela é considerada nojenta. Ela é descrita como alguém. Eu até anotei, gente, aqui, porque é tanta coisa para falar mal da mulher. Tá? Diz que ela tinha um bafo fedido, ela era má, desprezível, com semblante repulsivo, vivia por volta das tumbas, ela mutilava os membros e recolhia fluidos dos cadáveres, roubava cinzas dos incinerados por causa dos rituais de cremação. Ela pegava a cinza dos incinerados para os seus feitiços, cordas dos enforcados, cravos dos crucificados e arrancava fetos vivos da barriga das mães para os seus rituais. Então, ela é abjeta total. Ela é a nojenta, ela é digamos, a representação de tudo que se quer longe. Mas ele precisa dessa previsão. E ela diz: olha, se você quer saber o que vai acontecer, quem vai ganhar a guerra, isso é uma pergunta muito importante para a gente fazer lá para o submundo. Então, nós vamos ter que ir até um cadáver recém-desencarnado e trazer esse cadáver à vida, porque ele chega lá no Hades, a gente chama, no Hades, desculpa, gente, no reino de Plutão, ele pergunta e ele vem aqui nos dá essa resposta. E assim vai. Então, dizem que na descrição de como ela faz para trazer esse soldado, para ressuscitar esse cadáver recém-morto, eles fazem uma descrição de que o pescoço dele tinha sido cortado, mas tinha ficado uma parte ligada ao corpo. E quando ele ressuscita, meio que aquele pescoço fica caindo, assim, fica meio solto. Tem ideia de filme de terror, ideia do filme do zumbi mesmo, né? Semelhante a esse tipo de imagem. E aí ela usa substâncias estranhas e joga substâncias dentro do corpo desse cadáver para ressuscitá-lo. Diz que uma das coisas que ela observa é se seus pulmões estavam intactos, para que ela pudesse trazê-lo à vida, tá? E ela é forte, ela é grande, ela sai arrastando ele até dentro de uma caverna para fazer o seu feitiço. E o que acontece? Ela pega uma cobra e ela chicoteia o corpo dele. O Harry Potter é mais ou menos isso, né? Não vem do nada essa ideia de zumbi, assim, tem um fundamento, estava na literatura, né? E ela diz que ela chicoteia o corpo com as serpentes que ela carrega, volte, volte, e chicoteia o corpo do cadáver, xingando os deuses infernais. O que é interessante? Interessante que, em uma das vertentes do neopaganismo, da bruxaria contemporânea, é a estregueria, que é a bruxaria italiana. Na estregueria, na Itália é xingamento você chamar uma mulher de estrega, você chamar uma mulher de bruxa, tá? Mas a estregueria é uma prática de magia em que as italianas, vejo que estamos falando de literatura latina, embora tudo isso aqui esteja ocorrendo numa região na Espanha, tá? O que acontece? Na estregueria, as bruxas xingam as entidades para conseguir as coisas que elas querem. Elas não imploram simplesmente a divindade, o que elas querem. Elas brigam com as divindades.
mas como você me prometeu que eu ia conseguir isso? Se eu não conseguir isso, você vai ver, e briga. Sabe aquela pessoa também que briga com o santo? Com as coisas, elas têm esse perfil. E é o perfil que aparece aqui da Ericto, tá? E isso depois aparece em outros espaços, assim, da bruxa brigando com as entidades infernais, porque não está atendendo ela na hora que ela quer. Então, bem engenhosa a nossa Ericto. E aí o morto tem um espasmo, bem italiana mesmo. Tem um espasmo e levanta, tá? E quando ele levanta, ele não para de chorar. Ele fica desesperado, porque ele entende que ele está morto, que ele voltou. Então ele dá a informação de que não adianta, que o sexto Pompeu ele vai perder a guerra, que a vitória é do Júlio César, não tem o que fazer. E aí ele chora desconsolado e suplica, tá? Suplica que o matem para sempre, de verdade. E aí Ericto faz uma fogueira e ele se joga na fogueira para que tenha a morte definitiva. Entra aqui de novo aquela questão dos rituais de morte, que os mortos tinham que ser encaminhados. Esses mortos em batalha, que eram deixados de qualquer forma, eles tinham direito a ter um encaminhamento do seu corpo, porque senão essa morte não se dava de forma plena. E essa questão da incineração do corpo como uma forma realmente de você eliminar o corpo para que o seu corpo não possa ser utilizado por uma necromante para chamar alguém do mundo dos mortos. Então, também é um elemento que volta, que existe, que é retomado aí na cultura. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Não? Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei de terrível da Ericta. Eu pensei, eu vou falar essas coisas, eles vão ficar tudo apavorados com essas coisas que eu tô contando dessa bruxa. A Beatriz falou que uma coisa que dá para perceber é de morte nas diversas histórias está relacionada ao mal. Não é que a morte esteja relacionada ao mal, é que a morte, para os gregos e para os romanos, ela não é o desaparecimento, ela seria assim, ó, você faz uma passagem para um outro lugar, para um reino dos mortos, que é o Hades para os gregos, e é o reino de Plutão para os latinos. E lá você vai ter vida eterna. Então, você não tem uma ideia de céu, por exemplo. Não existe céu. Existe esse submundo. E aí a morte, ela só é preocupante porque esse espírito, ele vai vagar pelo submundo, passar para esse outro reino, e você vai ter existência como sombra nesse submundo, como eidolon, como fantasma, enquanto alguém vivo lembrar de você. Enquanto a sua família render culto aos antepassados, ou você tiver feito algo tão importante que um poeta falou de você, ou que você entrou para a história. Se você for esquecido por todos, você desaparece como sombra. Essa é a ideia. A Emanuele falou que, né, os mexicanos ainda mantêm esse pensamento talvez do culto aos antepassados, não sei dessa questão do desaparecimento, né? Mas inclusive tem digamos, uma ideia, né, que é passada de que os deuses, esses deuses gregos e latinos desapareceram justamente porque ninguém mais os cultuou, né? Ninguém mais colocou energia de memória para que eles tivessem essa existência. E tem o mal no sentido das necromantes que iam lá pegar o corpo e chamar os espíritos para às vezes fazer o mal. Tá? Então tem o lado do mal também nesse sentido, sabe? Aí, continuando, a Ericto, ela é tão terrível que ela entra e ela é mencionada por muito tempo na literatura ocidental em diferentes autores. Vamos andar um pouquinho para o Renascimento, passar alguns anos aí para frente. Vamos lá para o século XIV, para o século XV. A gente está no século I. Vamos lá para os 15 séculos, 1500 anos depois. A gente vai ter a Ericto. Volta um pouquinho, por favor, Thaís, no anterior. A gente vai ter a Ericto mencionada no Inferno de Dante. Dante Alighieri, poeta italiano, o poeta lá de Florença, que ele escreve a Divina Comédia, que é formada por um livro que fala do céu, um livro que fala do purgatório e um livro que fala do inferno.
No livro de Dante que fala do inferno, esse poeta Virgílio, que escreveu a Eneida, que é a história dos caras lá de Troia, que deram origem para Roma, e o poeta é romano, olha o que ele faz, está de volta aí. É claro que é Roma, digamos, é Itália também, né? A gente está em Florença, o Dante é um florentino. Esse poeta Virgílio, ele leva o Dante Alighieri. Tá, deixa eu ver o desenho mexicano. Viva a Vida é uma festa. Ah, legal. Não lembrava dessa animação. É verdade. Que interessante, é verdade mesmo. É, esse poeta, esse Dante Alighieri, o que que ele faz? Ele tem um sonho. Ele conta que teve um sonho. E nesse sonho, ele desceu ao inferno e subiu também aos céus. Nessa descida ao inferno, então tem aqui a Divina Comédia, ele fala que tem 9 círculos que são organizados no formato de um cone até o centro da Terra. E quanto mais profundo você iria nesses círculos do inferno, pior teria sido o seu pecado. Então, o primeiro círculo dantesco seria o limbo. Ali no limbo ficariam, então, ele seria uma, digamos assim, a representação aí desse mundo do Hades, do mundo de Plutão, e que iriam ali as pessoas não batizadas. E ali estariam até mesmo os personagens bíblicos para Dante que não tinham sido batizados. Mas depois tem uma divisão desse inferno em que você vai classificado pelo seu pior pecado. E é claro que o Dante Alighieri coloca todos os seus inimigos no inferno, até os que ainda estão vivos. Tá? Ao escrever, ele leva a vida inteira para escrever essa obra. E ele coloca até quem está vivo. E num desses círculos, no canto 9 do Inferno, Divina Comédia, o Dante fala, que pergunta para o poeta Virgílio se ele já tinha ido outra vez no inferno, porque o Virgílio é o seu guia. E o Virgílio responde que sim, que ele já foi lá. E foi por causa da Ericto que ele foi lá, no fundo do inferno. Ele diz que a Ericto fez um pedido, numa prática de necromancia, que fez ele andar até as profundezas do inferno para trazer o espírito de um pecador para que ela pudesse fazer uma previsão como necromante. Olhem só, né? Respingou 15 séculos depois, estava lá a Ericto retomada, né, como necromante na obra de Dante Alighieri. E aí diz que ela fez esse pedido para ele. O que, que é estranho? É estranho porque quando, tá, o, digamos, quando o Virgílio morre, tá, leva ainda 50 anos depois para o Lucano nascer e criar Ericto. Tá? Mas é que também tem um mito de que o Virgílio era um mago também, mexia com magia, então tem toda uma explicação. Tem quem se revolte, diga assim, ai, que bobagem do Dante fazer uma coisa dessa, né? Porque afinal, o Lucano estava ele estava escarnecendo do Virgílio lá na Eneida. E como é que ele faz uma ligação do Virgílio atendendo um pedido da Ericto? Eles não. Os autores são contrapontos. Como é que mistura uma coisa com a outra? Então tem quem fique meio indignado, que diz que é só um processo hermenêutico ali colocado para fazer uma conexão. Tá. Então, aí tem o círculo para vocês verem depois, tá? Cada pecado para onde que vai. A parte mais fundo lá do inferno, tá? É o círculo dos traidores. Mais um, por favor. Bom, a Ericto aparece lá no século XIX, no Fausto, do Goethe, durante o romantismo alemão. Tá? Ele aparece na obra Fausto, que fala, digamos assim, desse Fausto, que seria uma espécie de diabo, tá? Na parte 2 do ato 2. E ela é uma personagem que faz um solilóquio, ou seja, ela fala sozinha, tipo, ser ou não ser, eis a questão. Ela faz um solilóquio ali, falando algo sobre ela, trazendo uma reflexão. E ela faz a reflexão sobre a Batalha de Farsália e diz que reclama do autor Lucano. Ela diz: eu não sou tão abominável quanto os poetas miseráveis, o Lucano e o Ovídio, que retoma também a Ericto, né? Me pintaram. E aí ela, na verdade, faz toda uma crítica, né? Porque nessa parte aparece uma sequência da vida dos sonhos do Fausto, né? Do personagem lá do Goethe, em que ele aparece como um cavaleiro vivendo num castelo com a Helena de Troia, de novo, outra referência lá à Grécia Antiga, né? A Roma e a Grécia Antiga,
até que a morte lá do filho destrói a fantasia e o falso retorna ao mundo físico para concluir a peça. Então, no século XIX, no romantismo, fazendo essa retomada Grécia e Roma. Mais um, por favor. Tem também Ericto em numa obra de um poeta um pouco menos conhecido, que é John Marston. Ele é contemporâneo de Shakespeare e ele escreve a peça Maravilha das Mulheres ou a Tragédia de Sofonisba. Tá? Sofonisba, ela é uma princesa de Cartagena, tá? E o príncipe da Líbia, o Sifax, convoca Ericto do inferno para que ela dê um feitiço para ele para fazer a princesa Sofonisba se apaixonar por ele. Tá? Só que a Ericto, como ela é malvada, lembra que a Ericto não presta, ela é toda do mal lá, segundo a representação, ela, através do poder do som, de novo, feitiço por meio do som, ela lança o feitiço e assume a aparência da Sofonisba, tem relações sexuais com o Sifax antes que ele perceba a identidade da Sofonisba, tá? Que não é a Sofonisba, que é a bruxa que está ali, tá? E também tem críticas dizendo que isso é totalmente fora do modelo, mas ela está citada ali, tá? Aparece a referência. E tem mais uma referência mais contemporânea da Ericto, mais um, por favor, que está em Cervantes, Mary Shelley, tá? Em Cervantes tem uma tem uma obra dele, não é tão conhecida como Don Quixote, que é a Batalha de Numância. Numancia ou Numância, que fica numa parte da Espanha, em que também existe um conflito dos espanhóis, do pessoal da Numância ali, contra os romanos. E os romanos, eles são extremamente cruéis na sua batalha. Essa é a visão dos espanhóis, né, de Cervantes, que está contando, e que chega num ponto que a cidade é totalmente destruída. Aí um sacerdote da cidade, desesperado, né? Ele seria cristão, mas ele desesperado, ele lembra da história da Ericto e ele também pega um cadáver de um soldado recém-morto, como ela teria feito lá na Farsália, chama ele à vida, xinga, grita por causa das entidades infernais, faz um suposto feitiço para fazer ele vir à vida, e aí ele vem, porque ele já não acredita mais nos seus deuses, tamanha a destruição. Diz que gente, foi horrível essa batalha. E a cidade ficou isolada, chegou a ponto de canibalismo, foi horrível essa situação. Então o sacerdote vai e chama essa pessoa, né? E pergunta o que vai acontecer se eles vão perder a guerra. Eles não vão perder mesmo, não tem o que fazer, vocês estão perdidos. E aí o sacerdote se desespera. Então tem em Cervantes essa retomada aí do contexto de Lucano. E na Mary Shelley, no Frankenstein, tão conhecido, lembra que o Frankenstein ele é construído com pedaços humanos, pedaços de cadáveres de pessoas que estão em cemitérios ali, que o Dr. Frankenstein constrói o monstro a partir disso, isso é uma referência também dessa utilização de pedaços de mortos, e retoma Ericto também, lá da Farsália. Tá? Gente, quanta coisa, né? Vocês estão vendo como a literatura ocidental ela é uma teia, ela tem uma sequência e existe essa relação, essa intertextualidade, tá? E está tudo meio que conectado, e por isso que é uma tradição tão forte. E aí, quando a gente lê esses clássicos, a gente olha e diz assim, nossa, como isso toca o nosso coração até hoje. Toca porque isso está muito tempo sendo repetido e transformado como uma referência de pensamento culto e canônico para nós. Alguma pergunta até aqui, gente? Choquei muito vocês com essas referências, era mais pesado, né? Esse negócio da Ericto é mais pesado mesmo. Mas é essa ideia da bruxa malévola, da bruxa enlouquecida, psicopata, a bruxa que vive no submundo, tá? É totalmente obscurantismo mesmo, ela é bem pesada, é outra configuração, né? Diferente. Agora, depois que a gente for entrar na Idade Média, a gente vai ver outras ideias de bruxas que vão estar ligados, mas porque a gente vai entrar em outras tradições, por exemplo, a gente vai entrar no druidismo, nas Brumas de Avalon.
E aí é muito diferente a referência que se usa para pensar nessa sacerdotisa, nessa feiticeira, essa mulher empoderada, tá? Mas a gente já está vivendo um patriarcado profundo, né? E que coloca essa mulher que tem algum poder para uma posição totalmente da sombra, do mal mesmo, tá? Vamos ver então mais um, por favor. Ainda tem a farsália, né? Então, só um trechinho aqui da farsália para vocês verem. Olha aqui, diz assim: aqui não tem uma tradução, mas se a gente conseguir ler em latim, vocês vão ver nesse material que eu disponibilizei lá para vocês, tem o trecho em latim, as aliterações e a assonância, vão ver a sonoridade do poema, porque os poetas latinos trabalham muito essa questão da sonoridade na poesia. E principalmente nesse momento em que eles estão falando de uma bruxa e do feitiço e que o som constrói alguma coisa. Então a questão do ritmo é muito importante. Ele diz: então sua voz, mais válida que as ervas todas, em os deuses chamar do Letes, o Letes é aquele rio lá do inferno, um grunhido solta estranho e da humana língua discrepante. Latidos ela tem dos cães, gane qual lobos, o queixume do bufo e da noturna estrige. A estrige também é uma figura infernal. Uivo e guichos ferinos, o silvo das víboras. E também espreme o baque de ondas nos abrolhos, o som da selva e o tom das nuvens que se chocam. Em sua voz, tudo expressou. Então, ela era terrível, ela era animalizada pelo som dos bichos, nessa descrição que se faz. Tá? Ela é tratada realmente como um ser abjeto, horrível de estar perto dela, a voz dela é assustadora. Os soldados têm medo quando vão consultar a, essa bruxa. Outra coisa, depois a gente vai ver na Canídia, que tem a ideia do cão, né? Mas mais um, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar da Canídia e da Sagana. A Canídia e a Sagana são duas bruxas, agora só que a gente vai trabalhar elas numa sátira do Horácio. Veja, não é um poema épico para contar uma situação histórica. Agora a gente está falando de uma sátira, está falando de uma situação de deboche, tá? Então, esse é o famoso Horácio, tá? Que ele aparece citado nas referências. O nome dele era Quinto Horácio Flaco, Quintus Horatius Flacus. Ele nasce na Venúzia, em 8 de dezembro de 65 a.C., e ele morre em 27 de novembro do ano 8 a.C. É um poeta lírico e satírico, ele é um filósofo, tá? E aí aqui é uma representação de quem teria sido esse Horácio. Mais um, por favor. A obra, as personagens, a gente não vai tratar da obra, a gente não vai tratar das sátiras de Horácio, porque elas são enormes, são muitas. A gente vai tratar especificamente de uma parte das sátiras, tá? No livro 1, a parte 8, em que existe um personagem que está num cemitério, que esse personagem é o Príapo. Esse Príapo tem até uma doença que é chamada de priapismo. Ele é associado à figura do falo ereto, do pênis ereto. Em vários espaços da Roma Antiga, como símbolo de proteção, e isso a gente vai encontrar em várias representações do mundo romano, teria um pênis, um falo ereto, como um símbolo de proteção. E o Príapo, ele é representado justamente dessa maneira. Tá? A Canídia, tem um livro que eu coloquei aqui para referência, é a La Prima Strega di Roma, né? É a primeira bruxa de Roma, é a estrega, da estregueria também, né? É a ideia da feiticeira, mas dessa feiticeira desbocada também, desgrenhada, toda cheia de personalidade. Não que as gregas não sejam, eram também, imagina a Medeia, né? Super cheia de personalidade, mas é que essas aqui, elas metiam a boca, assim, elas xingam, é diferente também, nesse sentido. Canídia vem de cão, vem de canis, cachorro, e ídia, o sufixo ídia, canis, ídia, canídia, que significa esbranquiçado. É como se ela fosse uma cadela velha, uma cachorra esbranquiçada.
Essa é a ideia, tá? E aí a descrição dela e da Sagana, que é a sua colega, sua amiga, uma outra bruxa, é que elas vestem preto, elas andam de pés descalços, elas andam de cabelo solto, umas mulheres andavam com o cabelo preso, delas andava todo solto, desgrenhado. Tem cenas em que ela despedaça um carneiro com seus próprios dentes. Também a ideia assim, de uma fúria, de um monstro. Ela cava na terra com as unhas como um cachorro. É do cachorro também, despedaçar o carneiro com os dentes, é coisa do cachorro também. Ela uiva e ela chama Hecate, ela chama por Hecate, a deusa das bruxas, a deusa grega das bruxas, a deusa tríplice que nós vimos no encontro anterior. A Sagana, ela era uma feiticeira, digamos, de contrato. Ela era feiticeira do Senado, ele era senador, agora que eu vi que está escrito errado, do senador romano Pompeu, tá? Lembra que a gente falou do general Pompeu? Ah, e o animal de Hecate é o cachorro, olha só, tudo a ver. É verdade, Thaís, tem tudo isso. E lembra que a gente falou lá na Farsália? A Farsália conta a história do general Pompeu que está lutando contra o Júlio César. E a Sagana é a bruxa particular desse general Pompeu. Na Farsália é o filho, é o sexto Pompeu que está chamando a Ericto para fazer a necromancia. E aqui é o pai, veja que é mais antigo, que é digamos assim, o contratante da Sagana. Bom, o que acontece? Elas buscam material para suas magias no cemitério. E esse cemitério para onde elas vão é um cemitério de escravos. Ou seja, se a pessoa é um escravo e morre, é escravizado, morre, não tem grandes rituais fúnebres para esse pobre coitado que morreu ali, sabe lá por quê. Então, eram cemitérios em que os corpos eram enterrados, contra os costumes da época. Até enterravam, mas eles preferiam fazer a cremação, né? Não iam ficar gastando lenha com escravo, né? Então, nesse cemitério, os rituais fúnebres não eram bem feitos, elas iam lá, essas bruxas, e pegavam restos dos mortos para fazer os seus feitiços. E elas, com as unhas, reviravam a terra, como os cachorros, em busca de ossos e de ervas que cresciam na volta do cemitério. Tá? Outra coisa, ela nessas para fazer feitiços tem uma referência ali da Canídia que ela, veja, isso é só uma parte dentro da sátira, esse é bem pequenininho, vocês vão ver que é um trechinho bem pequenininho que tem 2 folhas que eu enviei lá para vocês. Ela, diferente lá da Ericto, que é um trecho maior. Diz que ela enterrava pelo de urso e dente de serpente também na terra do cemitério para fazer os seus feitiços. E eles associavam nessa época também a ideia da magia da Canídia a prostitutas velhas, porque entendiam que as prostitutas velhas não tinham mais clientes, então elas precisavam fazer feitiços para atrair homens para elas poderem se sustentar. Tá, e manter ali os clientes. Então, nessa representação, magia é coisa da bruxa velha nojenta, já, aqui na representação dos romanos. Embora tivessem homens e mulheres jovens que fizessem isso também, só que não era mal visto. Lembra a questão que eu falei? Que as mulheres velhas estavam ganhando herança, né? Então tinha que desempoderar elas, tinha que falar mal delas, tinha que fofocar, tinha que desconstruir a reputação delas, para que elas não tivessem poder demais na sociedade. Mais um, por favor. Ó, é uma representação do que seria a Canídia. Nesse cemitério tinha uma estátua do Príapo, tá? Esse Príapo ali, que ele era tipo uma entidade representadora dessa questão fálica. Observem que ele funciona meio como um espantalho lá do cemitério, né? Porque ele fica lá olhando o que está acontecendo. E ele está representado na estátua e ele fica olhando as bruxas que estão ali fazendo algum feitiço. E como é uma sátira, olha o que o Príapo fala. Ele tenta espantar as bruxas fazendo assim. Pois, qual retumba uma bexiga quando estoura? Peidei. Figueira de rachada bunda. Correm a cidade e verias que caíam dentes de canídea. Olha a canídea ali faltando dente. A peruca de Sagana.
e os mágicos laços do braço em meio a grande riso e graça. Tá, então esse tríapo, que é um símbolo do masculino, observem ali na figura que aparece com o falo ereto, é de novo esse masculino cuidando, controlando a atividade das mulheres ali naquele contexto de magia, muito significativo, né, daquilo que está sendo demonstrado. Horácio era um cara bem canônico, tá? Ele estava defendendo esses valores da sociedade, não foi por nada que ele também ficou bem conhecido. Então, aparece essa ideia bem associada. Mais um, por favor. Então, olha aqui a continuação, isso aqui é uma representação também da canídea e da sagana, os cachorros na volta, elas fazendo feitiços, queimando. Observem que ali aparecem cobras, sempre a ideia das serpentes que vem lá da mitologia hebraica, né? A questão da serpente. E corpos ali. A ideia de fazer bonecos. E vejo que isso é mais antigo, porque na religião, por exemplo, grega e romana, na religião politeísta, os deuses eram representados com bonecos, as divindades eram representadas com bonecos. E isso aparece também em vários povos também na Bíblia, essa representação de estátuas e de bonecos. E aqui elas estão fazendo magias com bonecos que estão representando, digamos, as pessoas que iriam receber esse feitiço que elas estão fazendo. Aí aparece aqui também, ó, o texto, Canídia, de cabeça desgrenhada e cabelos enlaçados com curtas víboras, e alguns até associam a figura dela à da Medusa também, ordena que se queimem em fogo cólquico figueiras tiradas de sepulcros, ordena queimar-se preste fúnebre, e ovo untado com sangue de asqueroso sapo, e de noturno pássaro a pena, e ervas do louco e ibéria, fértil em venenos, arrancados ossos da boca da cadela. É, parece voodoo, né? E aí é uma outra, né, tradição, né? No caso, o voodoo é uma outra raiz, né? De tradição, embora aquilo que a gente falou na primeira aula, não se saiba por quê. Existem bases da bruxaria, da tradição africana, que conversam com a base da bruxaria da tradição europeia. E não se sabe por que exatamente isso, tá? De onde que teria vindo essa conexão. Então, mais um, por favor. Então, seria isso que eu acabei correndo um pouquinho ali, né, para falar dessas representações ali é uma parte mais curta, tá? E é um deboche, na verdade, da feitiçaria, das mulheres. O Ovídio também retoma, né, essa representação das feiticeiras, uma oposição com a ideia da sacerdotisa, tá? E a ideia da bruxaria do bem e a bruxaria do mal. Olha, o Rubens colocou aqui, São Cipriano, bispo de Antioquia, passou a história como mártir e ganhou fama como o mago mais conhecido do mundo. Nascido no século III, foi introduzido logo cedo na Irmandade dos Magos e, após uma estadia entre os persas, aprendeu artes de adivinhação e invocação. Por volta dos seus 30 anos, Cipriano vai até a Babilônia e encontra a bruxa Évora. E Cipriano desenvolve suas capacidades premonitórias e outras matérias das artes da bruxaria, segundo as tradições místicas dos caldeus. E depois se torna um santo, né? Diz que mais tarde na vida ele se arrepende de tudo isso, né? Constrói o livro das magias de São Cipriano e acaba trazendo essa tradição aí. Isso é bem interessante. Querem comentar mais alguma coisa, gente, sobre essas bruxas? Como é que ficou? Não dá uma sensação muito ruim essas bruxas latinas, essas bruxas de Roma? Não cria essa ideia da bruxa associada mesmo ao mal e ao nojento e aquilo que é deletério? E a gente tem que entender realmente isso como discursos de construção das relações de poder, né? Às vezes, puxa, mesmo o Lucano, que ele era contra o império, mas é que assim, ó, às vezes a pessoa é contra uma determinada coisa, mas ela defende outros valores. Não tem como a pessoa defender ou se dar conta de todas as injustiças ou de todas as opressões, ou concordar que todas as situações são situações opressivas em todos os casos.
né? Os olhares são múltiplos e sempre quem está contando a história, digamos, conta de um ponto de vista que ele seja, digamos assim, vestindo, né, as suas sandálias em relação àquilo, né? Do olhar a partir de onde está fazendo essa narrativa. E vai olhar para outras situações em que não se sinta incluído e vai se sentir mal, vai fazer a crítica. E isso vai acontecer para todos os lados, né? Então não existe uma verdade possível de ser contada historicamente. Existe a literatura que traz versões sobre as situações e que a gente pode apreciar a arte como a linguagem e a imaginação é construída e produzindo essas diversas sensações em nós. Né? Então, que traz essa coisa, essa descrição das bruxas traz uma sensação muito forte de presença, né? Isso de revirar o estômago com essas narrativas, isso é uma coisa muito forte para nós. A Clarice falou, lembrei do Mágico de Oz, que tem a bruxa má, a bruxa do oeste e a bruxa boa, a bruxa do leste, né? E, pois é, interessante isso, né? E essa ideia dessa oposição, né? Uma bruxa boa e uma bruxa má. E já é uma divisão maniqueísta também, se a gente for pensar que para os gregos a bruxa podia ser boa e má ao mesmo tempo. Né? Mas é uma visão que o mundo ocidental cria, né? E aquele que é diferente, que está do outro lado, ele necessariamente é um praticante do mal. E aqui o outro lado mesmo, né? O leste e o oeste. Ó, o leste nasce o sol, então a bruxa é boa, e o oeste o sol se põe. Exatamente. Tá, isso é interessante, ó, é a visão do que está sendo colocado ali, né, para elas. Muito interessante mesmo, não deixa de ser uma representação com a bruxa, né? Até que ponto isso é totalmente consciente, até que ponto a gente reproduz inconscientemente esses arquétipos, esses mitos que vêm, né, da cultura que a gente vem inserido, e o quanto a gente mistura com outras culturas paralelas que a gente está para fazer essas construções é algo bastante variado, bastante interessante. Mas, de qualquer maneira, são coisas que nos tocam bastante, né? Esse assunto da bruxaria e das representações associadas. Né? Talvez se a Canídia tivesse que contar a história dela, ou a Sagana, ou a Ericto, né? Dizem que a Ericto existiu, sim, e que Lucano também teria visitado uma bruxa chamada Ericto na região da Tessália. Vejam que a região da Tessália é a mesma região em que teria vivido a Medeia, tá? Então essa região da Tessália na mitologia é associada à terra de bruxas, tá? Então que ele teria feito uma representação na literatura de uma mulher que existiu, essa dessa Ericto, tá? Como forma que ele descreve. Então tem o formulário, não esqueçam de preencher. Então eu queria falar só rapidinho, gente, sobre o que a gente vai falar na aula que vem. Porque, como eu disse, é muita coisa, então eu quis deixar um pedacinho aqui para a gente só fazer uma retomada, e agora que a gente vai ter um espaço no Drive. Bom, por que ficou tão extenso? Porque eu coloquei o próximo encontro, o quarto encontro, as bruxas da Idade Média e do Renascimento, por isso que ficou tanta coisa, tá? Na Idade Média, é especificamente a bruxa do mar, do Beowulf. O Beowulf, digamos que é uma obra base, inicial da literatura inglesa, tá? E que é uma narrativa que vem dos mitos dinamarqueses. Então, lida com essa ideia do mito e da mitologia dinamarquesa, mas já com essa inserção do elemento cristão. É, eu vou ver se tem bastante adaptações do Beowulf para crianças e jovens. Tá? Eu tenho algumas versões para os meus alunos lá, inclusive do Fundamental 2, mas tem um filme, uma animação muito bem feita, que eu creio que vocês consigam já no YouTube, conseguem até mesmo na internet o acesso, e, e que vai mostrar essa representação, essa forma como aparece a ideia da bruxa. Nessa animação do YouTube, a Angelina Jolie faz o papel da bruxa que mora na caverna, que é a mãe
que é a mãe do demônio, né? Agora eu esqueci o nome, Grendel. É a mãe do Grendel, essa bruxa. Tá? Vejam que essa bruxa que aparece, ela não é humana. Tá? Então, vamos colocar. O primeiro é o Beowulf, que vai ficar aqui, ó. É assim mesmo como escreve, desse primeiro aqui, a Bruxa do Mar em Beowulf. É Beowulf que vocês vão colocar. Eu posso colocar lá as referências na pastinha para vocês, tá? E que tem a animação também, que vale a pena, essa última versão, mas acho que vale a pena se tivessem tempo de ver os dois, porque é curtinho, assim, sabe, o livro também. O outro material que eu vou ter que falar meio que por cima é sobre o Martelo das Feiticeiras, de Kramer e Sprenger. O Maleus Maleficarum. Esse livro, gente, ele foi escrito por dois inquisidores da final da Idade Média. E eles escrevem as práticas que eles usam como inquisidores para identificar bruxas. Quais os tipos de tortura, por exemplo, que eles vão usar para fazer com que essas bruxas confessem, falem. Então, é uma fonte, é bem pesado para ler, tá? Mas demonstra o modelo do pensamento da Inquisição nesse período. Eu vou abordar mais o artigo inicial, vou recomendar a leitura do artigo inicial do Maleus Maleficarum, que é do Rosemarie Muraro, que faz essa relação de explicação do que poderia ser uma versão da antropologia essas bruxas, o que seriam essas mulheres que estão sendo acusadas como bruxas. Ana, tem como você colocar aqui o link do Drive? Não recebi. Sim, sim, já coloco. Um momento aqui, antes que eu esqueça. Só um momento aqui, já coloco novamente o link do Drive. Tá como o link do terceiro encontro, gente, mas eu vou usar ele para tudo, tá? Então não pensem só como terceiro encontro, e sim como o nosso Drive. Vamos considerar assim. Aqui. E As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Essa obra, gente, são 4 livros e ainda tem mais A Sacerdotisa de Avalon e A Senhora de Avalon. Então, são 6 livros de 400 ou mais páginas cada um. E aí, gente, não vou. Quem leu, tudo bem, mas eu não espero que vocês vão ler tudo isso para a semana que vem. Mas algumas pessoas já têm. Então, como eu vou abordar a Morgana, e a gente tem a Fernanda, que ela faz doutorado sobre a Morgana também. Pode trazer alguma coisa para compartilhar com a gente, Fernanda? A gente vai falar especificamente dessa construção da Morgana no livro, que faz todo um trabalho de pesquisa histórica, antropológica e arqueológica na construção das personagens. E é um livro que provoca uma estímulo, gente. Sabe aquela coisa de arrepiar, de você se transportar? Quando eu estava lendo As Brumas de Avalon, só para ter ideia, eu sonhava toda semana. Eu terminava de ler o livro, pegava no sono e continuava sonhando com o livro. É uma coisa que você se transporta. E quando termina, você fica triste que transformou. Porque se você gosta daquilo, você quer viver naquele mundo. Então, para quem gosta, é uma experiência incrível. Guardem um momento da vida de vocês para fazer essa leitura, sabe? Nossa, é demais. Vale muito, muito a pena. E essa noção da valorização do feminino e das relações ali que aparecem mesmo de classe social, de gênero, as relações entre culturas diferentes, os romanos entrando ali nas ilhas ali da Inglaterra, os que chegam na Irlanda, a Irlanda se preservando mais em relação a alguns ataques, os povos do norte. Então, eu também quero ler o trabalho sobre a Morgana, estou bem animada, quero que a Fernanda nos convide quando for a defesa dela. Aí, gente, então eu vou trazer alguma coisa das Brumas de Avalon, provavelmente uma leitura de um trecho aí pra gente, mas vai ficar o convite realmente para vocês fazerem. Tem o filme, mas o filme não chega aos pés da obra, para variar, né? Não chega, os pés não consegue acompanhar. E As Três Bruxas de Macbeth. E Macbeth de Shakespeare. E a própria Lady Macbeth, que ela não deixa de ser uma espécie de bruxa. Tá? Aí, nesse aqui, eu queria trabalhar um pouquinho mais, assim, dessas representações, porque essas três bruxas de Macbeth, elas retomam também as bruxas da mitologia grega.
e latina, retomou a ideia das fúrias, sabe? Então dá para fazer algumas aproximações muito interessantes. Mas eu acho que eu vou deixar o Macbeth também é domínio público, tá? Dá para vocês. Eu coloco lá uma versão, mas é bem fácil vocês jogarem PDF ali no Google e conseguirem uma versão. Aí das Brumas de Avalon não é domínio público, teria que dar uma olhada numa biblioteca ou adquirir mesmo, que vale a pena, né? Vale a pena. E do Beowulf também. Tem versões, claro que a obra é muito antiga, mas as versões adaptadas para a língua portuguesa, elas não são necessariamente em domínio público. Vou ver o que, que eu acho. Se eu acho que, de repente, uma referência até é, de história em quadrinhos, alguma coisa, porque é muito importante a imagem, ou vocês assistirem essa animação. No nosso mestrado e doutorado da Uniandrade, tem uma linha de trabalho que é intermedialidade. E nessa intermedialidade se trabalha justamente isso, olhar para o filme, olhar para a obra e ver os elementos que aparecem ali. A Thais trabalha com essa linha, não é minha linha é outra de trabalho, são escritoras negras e mulheres, e não trabalho. A Thais faz mulheres também e intermedialidade, me trabalha nessa área. E eu também estou trabalhando com essa parte dos estudos de presença, com a professora Grace, o professor Gumbrecht, e magia tem tudo a ver com buscar a presença. Vamos ver, a Terezinha levantou a mão. Pode falar, Terezinha? Terezinha, você consegue abrir o microfone? Ah, lista de chamada, isso. A Thaís colocou. Thaís, você pode colocar mais uma vez no chat a lista de chamada? Aqui para o pessoal acessar, por gentileza? Ah, tá ali o Forms de hoje. Não esqueçam de escrever, tá, gente? Para ter certificação com o número de aulas aí completinho. Bom, pessoal, então fica combinado isso aí com vocês. Essa aula de hoje está sendo gravada, vai ser disponibilizada também o link para quem quiser assistir novamente, tá? Coloco lá uma listinha para vocês acessarem. E fico à disposição se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, quer falar alguma coisa ou trazer alguma contribuição. Pode falar. A Terezinha, eu acho que era o link, as aulas queria assistir. Eu vou colocar, Marcos. Marcos, você pegou o link lá do Drive? Eu vou colocar o link do Drive aqui. Eu vou colocar lá dentro do Drive uma folhinha com as aulas anteriores do canal para você assistir. Aham, eu passo sim, Manu, eu passo sim para vocês. Pode falar, acho que a Fernanda tinha levantado a mão. Quer falar, Fernanda? A Sim, Cindy também levantou a mão. Pode falar, Fernanda. sim, Ana, só agradecer e te elogiar, tem sido muito enriquecedor para mim e também para minha pesquisa, suas aulas, muita coisa que eu não conhecia. Sensacional, viu? Parabéns. Ai, obrigada, Fernanda. Eu falei sério, a gente quer saber da tua defesa, a gente quer depois ler a tua tese. Tá bom, final de agosto, chamo todo mundo. Então tá. Vamos ver a Cindy. Pode falar, Cindy. Oi, boa noite novamente. Oi, Cindy. Gostaria de agradecer à professora Ana Paula, muito bom. Eu, como público externo, eu queria saber se essas horas, no caso, assim, para mim não serve como horas complementares, né? Mas vocês vão me ceder alguma declaração, algo assim, porque eu tenho muito interesse em seguir nessa linha, né, da literatura para o meu mestrado. Então, eu fiquei muito, assim, eu estou, na verdade, apaixonada pelos nossos encontros, sabe? Acho que essa que é a palavra que define mesmo, assim, eu estou muito ansiosa porque eu me identifico muito com o tema e, para mim, assim, está sendo um presente, sabe? Estou muito feliz mesmo, muito, 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 muito obrigada. Obrigada, Cindy. Sim, você vai receber sim um certificado de curso de extensão de 20 horas pelo curso. Então, que Ai, você que pode bom, anexar ao seu Lattes, né? Você pode colocar que sim. ótimo, perfeito, melhor ainda. Muito obrigada. Obrigada, gente. A Gleide queria falar. A Terezinha também, se quiser, pode falar, Terezinha.
Oi, Ana, boa noite a todos de novo. Na realidade, eu vou te agradecer pelo curso, né? Que está excelente, maravilhoso. A temática chamou atenção, aí eu fui divulgando para alguns amigos que estão por aqui já. Só que eu queria te pedir, porque, como eu te falei, logo no início da aula, eu perdi a aula da semana passada, infelizmente, eu não tive como participar, mas tu tem a referência de todas essas obras que você está mencionando, vai estar no Drive? Vai, Porque aí depois dá para fazer uma boa leitura, uma boa pesquisa, e vai ajudar muito. sim, coloco das obras e de alguns artigos de referência também para vocês lerem, para embasarem a leitura também. Tá? Porque algumas coisas, por exemplo, essas bruxas latinas, assim, elas ainda não são tão estudadas, então é interessante pegar algumas referências para ampliar as leituras. Coloco sim. Ah, então te agradeço. E assim, nós somos membro externo, por exemplo, eu estou em Porto Velho, Rondônia, Marcos também é meu colega daqui, Terezinha, minha amiga, que também está em outra unidade, tem também uma aluna nossa daqui, então assim, o curso de vocês está na região norte, viu? Ai, que Norte do país. maravilha! Que Obrigada, maravilha! gente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a vocês. Coloco sim, gente. Pode deixar. Vou colocar esse material numa folhinha lá para vocês poderem acessar, né? E terem. Às vezes, em alguns casos, a referência, eu acho até que eu vou colocar o link da internet para vocês clicarem e acessarem o PDF. Acho que é mais fácil que colocar o texto inteiro, né? Aí, se não conseguirem, de repente eu posso enviar o texto também, não tem problema. Então, boa noite a todos. Boa noite, Terezinha. Eu tô aqui, eu sou de Rondônia, mas estou atualmente no Rio de Janeiro fazendo doutorado. Leide que me informou do curso, eu também estou gostando muito, porque às vezes a gente faz uma leitura, aí fica assim, da onde que vem? Onde que está, né? E aí está sendo uma referência maravilhosa. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigada a vocês. Obrigada, Terezinha, também, né, pela tua participação, pela tua fala. Então, se quiserem chamar, as amigas podem chamar. Eu fico muito, muito feliz de poder compartilhar tudo isso e da gente trazer essas personagens aí para pensar o feminino construído dessa maneira, né? Como a bruxa, como a feiticeira aí. Então, e a professora Grace, ela está perguntando se alguém tem o link de inscrição no curso sobre presença no feminino. Na sequência do nosso curso, a professora Grace vai fazer um curso sobre presença, com aquela teoria que eu tinha falado para vocês, do Gumbrich, no feminino na mitologia. E é uma ótima, digamos assim, é uma ótima referência de curso, professora Grace, com digamos, o material que ela vai trazer, a pesquisa que ela faz. Então, eu recomendo muito também que vocês façam o curso dela na sequência, gente. Se alguém tiver como enviar o link do curso, se não também, professora, a gente pode colocar lá no Drive o link do curso para todo mundo acessar. Alguns aqui já se inscreveram, né? A gente pode colocar lá também no Drive para o pessoal que quiser acessar e divulgar também, né? Então, a Thaís falou, vamos adicionar no Drive. Vamos, então, vamos adicionar no Drive, que aí a gente consegue, né, ficar por mais tempo, né, porque aí termina a aula, não termina o chat no Drive, vai ficar por um tempo maior para que todos possam fazer o seu acesso. Beleza. Vou interromper aqui a gravação, gente. Boa noite.